Há um outro ponto importante que é percebermos quais são os objetivos do tratamento. Tivemos aqui agora a falar da glicemia capilar, dos objetivos de picar o dedo, mas não é este o valor que utilizamos para estabelecer os objetivos do tratamento a longo prazo. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Claro que sim, tens toda a razão, Ana Luís. De facto, um dos objetivos essenciais no tratamento da diabetes será tentar atingir valores de açúcar no sangue o mais próximos possível do normal. E como é que o médico sabe que isso está a acontecer? Não será necessariamente pelas picadas no dedo, apesar disso nos dar alguma indicação, mas usamos um parâmetro que se chama hemoglobina glicada, que é uma análise de sangue que se faz no laboratório ou através de uma picada no dedo em algumas instituições de saúde no próprio momento da consulta, e este parâmetro reflete os valores do açúcar no sangue nos 3 meses anteriores, como que faz uma média, o que é muito facilitador para nós médicos. O valor considerado normal numa pessoa sem diabetes é que seja inferior a 6,5%. E quais são então os objetivos numa pessoa com diabetes? Isto depende de vários fatores. Por exemplo, a idade e a esperança de vida. O médico é mais rigoroso em alguém que seja jovem do que numa pessoa de 80 anos. Também o tempo de evolução da diabetes. Faz mais sentido ser mais rigoroso quando a diabetes está no início, começou há 1, 2 anos, versus uma pessoa que tem diabetes há 30 ou 40 anos. Também será importante que outras doenças é que a pessoa tem. Há doenças que nos fazem ser extremamente rigorosos no controle da diabetes e há outras em que, pelo contrário, acabamos por não ser tão rigorosos no controle da diabetes, porque isso pode ser prejudicial para o controle dessas doenças. Também o risco de hipoglicemia. Estou aqui a pensar até na atividade profissional das pessoas. Um condutor de pesados ou alguém que opera máquinas perigosas, portanto, um condutor profissional ou alguém que opera máquinas de risco. Essa pessoa não pode ter uma baixa de açúcar no sangue, portanto, temos também de gerir os objetivos de acordo com essa situação. E por último, a questão da aliança terapêutica e a motivação da pessoa com diabetes. A pessoa tem de estar motivada, tem de ser um agente ativo no tratamento da sua doença, porque quanto mais motivado, mais também o médico vai perceber que pode ser exigente e que pode atingir valores mais baixos e um melhor controlo. Se me pedires um valor, para eu te dar assim um número, diria que no geral entre 6,5 e 8,0 serão valores adequados, mas sabendo que se estivermos perante uma pessoa de 50 anos que foi diagnosticada há 2 anos, nós médicos vamos querer que o valor esteja mais perto do 6,5%. Se estivermos perante uma pessoa de 80 anos que já tem algumas doenças, que tem diabetes há 30 ou 40 anos, ir até aos 8% não será necessariamente errado. Depois, um outro objetivo será naturalmente reduzir o risco de complicações e conseguimos atingir este objetivo se obtivermos um bom controle da diabetes e valores da hemoglobina glicada próximos do objetivo que foi definido anteriormente. Portanto, queremos que a pessoa não fique cega, não tenha amputações e não tenha complicações da sua doença. E por último, será também muito importante reduzir aquilo a que se chama o risco cardiovascular global. Nós todos temos uma probabilidade, que é mais alta ou mais baixa, de virmos a ter um infarto, uma trombose, um AVC. Há algumas coisas que nos predispõem a isso e que não dependem de nós. Por exemplo, o sexo. Os homens tendencialmente têm mais risco a ter estas doenças do que as mulheres, pelo menos até à idade da menopausa. A idade, naturalmente, que alguém mais velho tem mais probabilidade de ter um infarto do que um jovem de 20 anos. E também a história familiar, isto é, se eu tiver muitos familiares que tenham tido um infarto, a minha probabilidade é maior do que a tua, que podes até não ter ninguém na família que tenha tido algum infarto. Isto são coisas que não dependem de nós, mas depois há muitas coisas que dependem de nós. Manter o peso sob controle, as tensões sob controle, o colesterol também normal e quem fuma deixar de fumar será de facto o mais importante para reduzir o risco cardiovascular global da pessoa. Para além do valor da hemoglobina glicada, como é que a pessoa com diabetes sabe que a sua diabetes está bem controlada? A pessoa sente-se bem, é fisicamente ativa, consegue obter um peso saudável, tem o colesterol e as tensões sob controle, as análises que vai fazendo aos rins vão estando normais, felizmente, e não tem baixas de açúcar no sangue de forma frequente ou regular. E que outros cuidados é que a pessoa com diabetes deve ter no tratamento e na gestão da sua doença? Portanto, alimentação e exercício físico sempre a base do tratamento, tomar a medicação conforme tenha sido recomendado e quem fuma, deixar de fumar. Estas são as mensagens-chave.
Depois será também importante manter as tensões sob controle. Consideramos que no geral o normal serão valores abaixo de 140 e 90 milímetros de mercúrio, o que em linguagem comum se diz 14,9, portanto estar abaixo dos 14,9. Ter também o colesterol sob controle. Os valores variam um bocadinho. Nós médicos olhamos sobretudo para o colesterol LDL, que é o colesterol dito mau, que é aquele que acelera mais o processo de aterosclerose, isto é, de entupimento das artérias. Diria que nas pessoas com diabetes, no geral, será para estar abaixo de 100 mg por decilitro, mas pessoas que, por exemplo, já tenham tido um infarto ou que já tenham tido um AVC, o médico poderá querer que esses valores estejam abaixo de 70 mg por decilitro. No entanto, tem havido muitas mudanças a nível médico a este nível e, portanto, que as pessoas não se espantem se o médico sugerir valores diferentes destes. Será também importante ir fazendo análises de sangue. Na nossa população existe uma crença generalizada de que todas as pessoas devem fazer todos os anos um check-up. Isso não é verdade, mas no caso da pessoa com diabetes há análises que têm de ser feitas com alguma periodicidade. A tal hemoglobina glicada 2 vezes por ano pelo menos, pode ser necessário mais vezes. Ir fazendo também análise ao colesterol e análise de sangue e de urina para verificar o funcionamento dos rins. Mariana, mais algum cuidado que devemos ter? Sim, há pelo menos mais 2 situações que eu gostaria de mencionar. A questão da vacinação, que vem de encontro à diminuição da imunidade que infelizmente existe nas pessoas com diabetes. E há 3 vacinas que são importantes. Uma que é a vacina contra o tétano, que é administrada gratuitamente porque faz parte do Programa Nacional de Vacinação e as pessoas a partir dos 65 anos devem tomá-la a cada 10 anos. Também a vacina contra a gripe, que nos últimos anos tem sido dada de forma gratuita às pessoas com diabetes no Serviço Nacional de Saúde e que tem de ser tomada todos os anos na altura do outono, e também uma vacina que se chama antipneumocócica. O que é que isto quer dizer? É uma vacina contra uma bactéria que se chama pneumococo e essa bactéria pode causar pneumonias potencialmente graves, podem levar ao internamento ou até infelizmente à morte. No caso da vacina antipneumocócica, são 2 vacinas, uma que se toma inicialmente custa cerca de 37€ e passados 6 a 12 meses, mais uma outra que nesta fase não está comparticipada e custa cerca de 35€ e à partida não é preciso repetir mais. Depois há um outro cuidado muito importante que as pessoas com diabetes devem ter, que tem a ver com as alterações da visão. As pessoas devem aderir àquilo a que se chama o rastreio da retinopatia diabética. Trocando por miúdos, rastreio é despiste, isto é, diagnosticar cedo antes que haja sintomas. Retinopatia é doença da retina, uma doença dos olhos, diabética causada pela diabetes. Aquilo que vulgarmente por vezes as pessoas chamam de diabetes nos olhos. Quem é seguido no Serviço Nacional de Saúde com o seu médico de família, à partida será convocado para um exame aos olhos uma vez por ano ou a cada 2 anos. As pessoas que têm um seguimento particular, isto é, que vão a um médico de medicina interna, de endocrinologia ou mesmo médico de família particular para fazer o seguimento da sua diabetes, devem ter o cuidado de todos os anos marcarem uma consulta de oftalmologia para que os seus olhos sejam examinados e devem mesmo explicar ao médico porque é que marcaram essa consulta, que é porque têm diabetes e querem perceber se a diabetes está a ter algum impacto nos seus olhos.